Oi, gente, tudo bem? Quanto tempo? A gente tá aqui voltando pro segundo episódio do Fim de Sete Podcast com a presença ilustre do Rodrigo Antônio, que está diretor de Educação De e de formação e Formação inovação. e Inovação da Secretaria de Audiovisual do Ministério da Cultura. Pode se apresentar. Obrigado, Fê. Bem, eu sou Rodrigo. Obrigado pelo convite. Muito feliz que deu certo de estar aqui com vocês. Eu sou Rodrigo, sou aqui de Belém. Muito feliz de estar aqui também. Eu acho que a agenda do Mickey e poder encontrar vocês e participar do podcast foi muito feliz. Sou historiador de formação pela UFPA. Depois de formado, estudei cinema. Me especializei em produção executiva. Posteriormente fiz mestrado em artes e... é difícil se apresentar, né, gente? Mas é isso, uma trajetória muito mais ligada a um processo de debates sobre políticas para o audiovisual, em uma trajetória que começa da pesquisa sobre cinema e representação da Amazônia no cinema e me leva a trabalhar com audiovisual depois de formado, trabalhando com produção executiva, muito interesse em pensar novas formas de distribuição e novas formas de pensar e de fazer audiovisual. Fazer alguns anos trabalhando em São Paulo, posteriormente eu retorno ao norte, onde estive professor da Universidade Federal do Pará por 2 anos, e desde então muito ligado e dedicado ao processo de desenvolvimento do audiovisual na região norte. Então, criei e coordenei por alguns anos o Matapi, que é um evento de mercado da região norte que acontece em Manaus. Vai para a sexta, sétima edição, acredito. E posteriormente assumo a presidência, começo numa articulação do debate amazônico, também me aproximando da pauta do cinema negro no Brasil. Me tornei conselheiro da APAN, Associação de Profissionais do Audiovisual Negro, a convite da Viviane Ferreira, cineasta e fundadora da APAN, baiana. E desse convite veio foi se criando, eu acho, uma trajetória de pensar espaços formativos, de desenvolvimento de projetos, metodologias de formação em espaços não institucionalizados, principalmente laboratórios e eventos de mercado. Fui criando aí uma trajetória tanto de participar desses eventos como produtor, mas também de começar a elaborar e pensar esses espaços. Do convite do Conselho da PAN, eu assumo a diretoria do Festival Internacional do Audiovisual Negro, que acontece em São Paulo há 4 anos, que era justamente esse processo de transformar o Seminário do Audiovisual Negro, que acontecia em São Paulo desde a fundação da PAN, em um festival. Então, e desse processo de assumir o festival, assumir a direção do Laboratório Negras Narrativas, que é um espaço de desenvolvimento de roteiristas negros no Brasil, que também acontece em 2020 na pandemia. Isso me levou à presidência da APAN nos últimos anos, onde se concentrou o meu trabalho desde 2021, num processo de articulação política em favor de construção de políticas afirmativas no audiovisual brasileiro. A APAN é uma associação qual eu devo muito do que eu sou hoje, do que eu consegui construir, porque é um lugar realmente de um aquilombamento do cinema brasileiro. Tinha toda uma trajetória, um pensamento que parte, né, de ser uma pessoa negra na Amazônia, mas há ali uma construção de um aquilombamento desse encontro de experiências do audiovisual, no momento em que a PAN dá um passo em favor da descentralização com a criação dos conselhos, que foi para mim muito importante no sentido de um despertar para uma ação política mais efetiva como cineasta e como um cineasta negro numa realidade de mercado audiovisual brasileiro, assim. Então, constituir e contribuir para o processo de desenvolvimento das ações da própria associação, que tem uma plataforma de streaming, tem uma plataforma de ensino à distância, que tem um festival internacional e um laboratório de roteiro. Isso foi a minha responsabilidade ao longo dos últimos anos, e isso fortaleceu a minha ação em favor da proposição de novos caminhos para o audiovisual brasileiro, que foi o que desembocou no meu convite para hoje estar desempenhando a função de diretor na Secretaria do Audiovisual.
Muito interessante a tua inserção, assim, né? Tipo, tu sai da formação em História e aí tu vais fazer a formação de cinema da Escola de Cinema, a Escola Internacional de Cinema e Televisão de Cuba, Uhum, né? E tu entras lá com o direcionamento para a produção, né? E aí eu acho muito interessante como que se desenvolver enquanto produtor, focado nisso, te dá uma outra perspectiva, assim, né? Das pessoas que, tipo, entram, né, com essa coisa da direção, o roteiro e tudo mais. E aí, não sei, eu queria te escutar de como que essa perspectiva de produtor, assim, foi informando, assim, a tua visão sobre o cinema, assim, sabe? Tipo, como que isso vai, né, também contribuindo para como que tu... A figura que tu és hoje, assim, né? Hoje, enfim, seria mais ou menos isso para começar. Certo. Não, super interessante essa pergunta, Massimi. Porque eu nunca me imaginei, não havia um desejo de trabalhar com cinema, porque eu acho que o desejo ele está relacionado também às possibilidades de acesso. E sendo uma criança pobre da periferia em Belém, a minha experiência com audiovisual era muito específica. Era assim, a criança dos anos 90 que cresceu com a Globo e a sessão da tarde, né? Eu lembro muito bem as poucas vezes que a gente foi no cinema em família, até um momento em que realmente eu me desperto para esse interesse em ver cinema, em ir ao cinema, principalmente ver filmes nacionais ou filmes latino-americanos, enfim. E depois aquele processo que um pouco, né, todo mundo que tem um, um quê de cinefilia que, agora eu vou ver todos os filmes do diretor falando, todos os filmes. Isso foi um processo para mim já de consciência na universidade, de um interesse a partir do acesso na universidade. Eu acho que a minha experiência com o cinema é muito marcada por esse lugar da ausência, né, de não me ver nas narrativas que eu consumia. E isso, de alguma maneira, se tornou uma força, enfim, o que foi o que me moveu em querer depois adentrar nesse campo. A pesquisa foi fundamental, assim, né? Eu me formei em História e fiquei, durante toda a graduação, trabalhando com pesquisa de História da Música amazônica. E aí, pesquisando vanguardas musicais, pesquisando os anos 60, eu sempre tive muito interesse, eu não sei o porquê, nesse momento da história moderna, da história contemporânea, e principalmente da história brasileira. E a música, o cinema, enfim, tiveram uma importância grande ali no momento das vanguardas culturais. Mas eu queria muito entender de Amazônia, assim, né? Eu acho que entre estar na universidade, começar a ter acesso, inclusive, a outros espaços de debates, participação em eventos, entender o que se pensava de Brasil quando eu ia para alguns congressos, né, fora daqui. Quando eu voltava, entendia que a gente realmente tem um processo de construção de uma história em paralelo a uma história de Brasil enquanto pessoas da região norte. E isso me chamava a atenção no sentido também de pensar isso dentro do campo da pesquisa em história, e começar a pesquisar cinema amazônico a partir do trabalho do Líbero Luchardo foi um caminho que surgiu já no final do curso. Assim, eu estava desenvolvendo uma pesquisa sobre a história da crítica musical no jornalismo paraense, e foi muito ocasional. Um dia que eu desci do Centur, eu passava tardes e tardes no Centur lendo jornais, como bolsista do Cláudio Moraes, foi meu professor e meu orientador, meu mestre por muito tempo. Que eu estava tendo uma sessão de comemoração dos 100 anos do centenário do Líbero Luchardo. A Petrobras tinha restaurado os longas dele, e foi quando eu assisti um dia qualquer. Descendo, fiquei para assistir e lia o catálogo e via aquele filme e dizia, gente, eu acho que tem questões discursivas muito distintas do que se celebra enquanto Líbero Luchardo, cineasta da Amazônia, e o que ele está trazendo de uma perspectiva de representação da Amazônia nesses filmes. E isso me intrigou durante semanas, assim. Eu me lembro que depois eu acompanhei toda a mostra, e eu acho que, inclusive, o lugar da ausência, da falta de uma política pública, né, de uma série de questões ligadas realmente à política pública, no caso, não só de um desenvolvimento de um mercado, de uma indústria audiovisual que estava em processo de fortalecimento no Brasil, né, a criação do fundo setorial é muito posterior a isso era ali entre 2009 e 2010, acredito, esse momento em que eu começo a me aproximar e conhecer realmente que era o trabalho do Líbero Luchardo, conhecia ali do cinema. E
E aí não tínhamos filmes paraenses até então, né? A gente passou mais de 30 anos sem ter um longa paraense e a gente pode dizer que, inclusive, o primeiro longa paraense é de poucos anos atrás com o filme da Jorene Castro, o Para Ter Onde Ir. O que tínhamos eram filmes do Líbero Luchardo e ele era colocado como cineasta da Amazônia. Sim. E isso me intrigava muito, foi aí que eu direcionei minha pesquisa. Conversei muito com isso com o Cleudi, que era meu professor e orientador, que me intrigava muito a gente falar sobre isso e não ter um debate efetivo de que discurso de Amazônia se estava tendo naquele momento. Então, fiz uma pesquisa sobre a representação da Amazônia e da figura das mulheres no Dia Qualquer. Recebi uma bolsa, na época era o prêmio IAP, tinha um Instituto de Arte do Pará, que aí se tornou minha pesquisa de TCC em História. Foi dessa experiência, e como eu ganhei a bolsa, eu tinha a responsabilidade, a contrapartida de falar um pouco e apresentar minha pesquisa em alguns espaços, que eu conhecia a Escola de Cuba, uma das pessoas que coordenava a escola, viu falando sobre a pesquisa e falou, você tem todo o perfil para ir para a escola de cinema. E eu lembro que falei, não, obrigado, eu quero ser historiador. Eu já fiz as contas, até os 30 anos eu vou ser doutor em História. E deu tudo errado, graças a Deus. Os planos do Rodrigo aos 21 anos deram todos errados. E aí eu tava num desejo de ampliação de mundo mesmo, assim, de ir embora de Belém, de ter outras experiências e tentar mestrado em outros lugares, tentar a Escola de Cuba foram desejo muito mais de me movimentar no mundo do que necessariamente estudar cinema. E isso era muito interessante, porque eu cheguei lá realmente sem entender o que eu estava fazendo ali. E as pessoas falavam, nossa, era meu sonho estar aqui, eu fiz essa prova durante 6 anos. E eu, só parou lá. Eu só cheguei aqui, gente. Eu ainda nem entendi muito bem o que está acontecendo, mas enfim. E aí a experiência de começar a pensar cinema e fazer cinema se deu em Cuba, na escola, tendo a possibilidade de ter acesso a um mundo, né? E é uma possibilidade de ampliação de mundo, numa escola onde tinham 120 pessoas de mais de 30 países diferentes, que foi o que primeiro eu me permiti, né? Eu acho que tem a experiência do racismo, das questões estruturais desse país, de pensar de onde eu saí, de nunca imaginar que eu pudesse pensar um dia em fazer cinema. Inclusive, produção foi uma escolha onde hoje eu consigo ler que era de um lugar de uma não permissão, né? Nesse lugar de, gente, para uma família como a minha, onde minha avó tem mais de 30 netos e nós éramos, eu e meus irmãos, os únicos que tinham acessado a universidade até aquele momento. E eu não podia, na leitura da minha família, eu não podia me dar ao luxo de, depois de estudar, ir estudar novamente. Então, algum tipo de garantia eu tinha que ter, não sei se para a minha família, mas para mim diretamente, de eu tenho que estudar algo que me dê algum tipo de segurança. Então, eu me lembro que eu li vários documentos e vi que havia um debate sobre a falta de produtores no Brasil. E eu falei, vou fazer produção, porque mínimo trabalho vai ter, né? Havia ali a figura do roteirista, do diretor, essa coisa do artista, e a criação artística não necessariamente me parecia possível, assim. Para mim tinha um lugar da sobrevivência que pairava ali em torno das minhas decisões naquele momento, né? Como é que eu ia dar conta de bancar uma decisão de estudar novamente, depois de formado, uma outra carreira, um outro país. Eram estruturas de mundo muito distantes do que, enfim, a minha experiência de vida com a minha realidade em Belém, eu acreditava que eu podia acessar, assim. Tu acha que tipo, justamente por ter esse background de, tipo, ser uma pessoa pobre crescendo na periferia de Belém, crescendo nos interiores, assim, tipo, puxando um pouco da minha própria experiência, assim, tu acha que rola uma desautorização, assim, super, que tu fala de ocupar esse lugar de artista, de autor, de eu vou trazer a minha subjetividade, a minha história e as minhas histórias pra cá, e aí tu ocupa esse lugar de não sei se faz muito sentido, mas assim, mais tímido, de produtor, assim. Eu não sei se mais tímido, assim, eu sempre gostei de
Não sei, quando eu pensava, eu sabia que eu gostaria de trabalhar com algo de comunicação, assim, história e trabalhar depois com e pesquisar música e cinema era ali o pé que eu consegui manter, mas algo me dizia que eu trabalharia com, eu ficava fazendo as numerologias de internet e algo dizia que eu era o número 4 ou 5, algo assim, que fala que vai para o campo da comunicação. É, e eu me via nesse lugar da produção de alguma forma, assim, mas a escolha realmente partiu de uma desautorização. Eu estava indo para um lugar ou almejando algo que era muito distante da minha realidade, né? Então eu tinha que trabalhar dentro de algum campo seguro. Escolher produção era trabalhar dentro do campo seguro de. Eu me lembro que a minha reflexão no momento, porque eu tinha que escolher lá na hora de fazer a prova para que especialidade você ia fazer a prova, eu falei, gente, eu vou para a produção porque eu acho que eu primeiro preciso entender que estrutura é essa, que setor é esse, como é que faz, e depois eu vou conseguir ser diretor. Porque eu entendendo como é que faz, depois eu vou poder ir para as outras áreas. Foi uma escolha bastante capricorniana da minha parte, naquele momento. Então tu já tinha essa intenção de dirigir um projeto, de contar uma Não, história? não. Em que momento isso surge assim? É interessante, porque eu saí de lá produtor executivo durante muito tempo. Passei produzindo e conversando com os meus amigos nesse lugar de produzir suas obras e fazer conjuntamente. Mas eu tinha um grande perfil de produtor que foi desenvolvido lá na escola, assim, das experiências. Eu acho que vinha de uma experiência de ser filho de sindicalistas, né, de mobilizadores sociais. De alguma forma, isso dos meus pais, principalmente da minha mãe, está muito presente na minha forma de estar no mundo, assim, porque para mim o cinema é uma grande ferramenta de mobilização. Mas eu não via esse interesse. Eu acho que eu fui dar esse passo novamente retornando ao Pará e retornando ao mestrado, assim. É uma reflexão que eu faço, inclusive, na minha dissertação, dentro de uma reflexão muito pessoal de como as minhas escolhas de movimento no mundo, ou das decisões que eu tomei, estão estruturadas por algo maior do que eu, né? Ou de alguma forma que me oferecesse algum tipo de estrutura, né? Então eu fui para cinema, mas eu fui com uma estrutura de apoio, de bolsa, etc. Retornei, segui trabalhando e eu fui me aventurar na direção porque eu fui para o mestrado, assim, né? Havia um processo que eu acho que se tornou quase um processo de cura também. Eu acho que eu devo muito a minha trajetória. Hoje é interessante, né? A gente começa a falar de trajetória, mas eu acho que dá para se falar em torno de trajetória agora. Está muito relacionada à educação. Assim, minha vida foi completamente transformada pela educação, né? Estudei a vida inteira numa escola pública, numa universidade pública, tive bolsa do primeiro ao último ano da universidade. Depois fui estudar cinema com bolsa. Depois me dediquei a pensar, a contribuir para um debate de política pública para o audiovisual na Amazônia e depois retorno ao mestrado, já no final da experiência de estar como professor na universidade, que me leva a uma ideia de que realmente educação foi esse processo de mobilização e foi também um processo de afirmação de uma subjetividade, assim. E essa afirmação da subjetividade foi que me possibilitou ir para um mestrado, dizendo, eu vou me permitir viver essa experiência da direção, quase como num lugar de, gente, eu estou há quase 10 anos trabalhando com audiovisual e contando as histórias dos outros e passando noites conversando com os amigos onde eles me contam suas histórias, me contam histórias que eles gostariam de contar. E foi só o meu retorno a Belém, depois de mais de 6 anos fora, e eu pensei, nossa, eu também tenho uma história para contar, né? A minha história também tem uma importância. E eu acho que foi de retornar e viver todo um processo de reconexão real com Belém, mas principalmente com Marajó, que me despertou esse lugar de essa história precisa ser contada, né? Não sei se para alguém, mas para mim, né, assim, essa história precisa ser contada. Eu acho que foi todo o processo de retorno ao Marajó, de uma reconexão com o que eu chamo as histórias da beira da pia, que a minha avó me contava. Eu cresci no Marajó, minha família toda é de lá, de pai, de mãe, mas cresci muito próximo à minha avó paterna, Luísa. E foi no processo, assim que eu retornei ao Pará, eu fui ao Soure, depois de 10 anos sem ir lá.
E quando eu entrei lá, eu falei, gente, não tem lugar onde eu pertença mais do que essa casa, sabe? Tinha uns brinquedinhos que a gente tinha tudo, muitas coisas me lembravam que eu vivi ali. E rapidamente um baú de memória se abriu, e tudo fez um certo sentido de pertencimento, acredito. E eu tenho trazido um pouco dessa defesa. Eu acho que o audiovisual, e defendendo o audiovisual amazônico, e defendendo um audiovisual em todos os eixos, ou essa coexistência de experiências com o audiovisual, elas precisam existir, porque o audiovisual ele precisa ser uma imagem de pertencimento, né? Porque a partir do momento em que a gente pertence, a gente se sente parte de algo e a gente se sente apropriado para ser sujeito da nossa própria história, assim. E retornar ao Marajó e transformar esse retorno em uma pesquisa de mestrado, no qual eu dirigi 2 curtas, foi o que me fez, me deu, não sei se segurança, mas me motivou a ir para esse campo da direção, experimentar a direção e perceber que eu podia ser capaz, né? Que eu podia ressignificar essa experiência da ausência em uma experiência do poder e do criar imagens de pertencimento. Uhum. Tu tens 2 curtas, eu só vi Os Meus Santos. Tem o caso de Luísa, na verdade a pesquisa, ela, enfim, né, já entrando no que foi o mestrado, a minha proposição era falar um pouco sobre construção de memórias de famílias negras no documentário. Então, como contar? Eu tenho um interesse absurdo por filmes de família, filmes íntimos, enfim, filmes performáticos, como se fala conceitualmente. Amo as histórias que contamos da Sarah Polley, não sei se vocês já viram. Não, mas eu lembro que ele recomendou pra gente. E eu adoro, assim, Patrício Guzmán, Sarah Polley, Cris Marquet, eu amo esses tipos de filme. Eu lembro muito de um que tu trouxe quando tu tava dando aula, que tu produziu em Cuba, e eu não lembro qual é. Nada nem nada. Eu sou doido pra encontrar esse filme de novo, eu quero mostrar pra minha mãe, é lindo. Então eu amo essas histórias íntimas, assim. E eu pensei, eu nunca vou poder contar essas histórias da minha família, porque eu não tinha imagem, não tinha, né? Eu não tinha uma memória física. E foi justamente se voltar para o Marajó e pensar, gente, eu tenho essa casa, eu tenho as minhas memórias, eu tenho as memórias do meu pai. Quando minha avó faleceu, eu escrevi uma carta de despedida. Eu mandei para meu pai publicou, eu acho, na época no Facebook, e muitas respostas chegaram para mim, falando das memórias que tios, ex-namorados de primos, e meu irmão, uma série de pessoas também, as vizinhas vieram falar da minha avó sobre as memórias que eles tinham daquela casa, né? E aí eu me lembro que eu escrevi, né? Essas memórias, elas repousam no mesmo lugar, porém elas nunca se comunicaram. E foi escrever isso um dia num caderno para mim que me levou a propor isso como um projeto de pesquisa, onde o objetivo era experimentar, construindo uma metodologia totalmente pautada em escritos de mulheres negras, uma forma de escrever filmes de realizadores negros, né? A perspectiva da escrevivência da Conceição Evaristo, a afrografia da Leda Martins, enfim, a ideia do mito de Anansi, que a Zélia Amador de Deus traz. Eu fui buscando essas experiências de afirmação da existência, né, da afirmação da dignidade humana de pessoas negras a partir de escritos de mulheres negras, e principalmente da ideia de aquilombamento da Beatriz Nascimento, para transformar isso numa proposição de uma escrita fílmica. E aí a perspectiva do aquilombamento, porque a Beatriz Nascimento vai falar, né, que a pessoa negra trazida ao Brasil, trazida ao território Brasil, mas, né, das Américas, ela passa por um processo de perda da imagem, busca da imagem e uma afirmação de si no processo de reconexão com o outro. E isso ficou assim, era uma leitura muito superficial que tinha até então sobre os estudos da Beatriz Nascimento, e depois eu tornei isso em verbos de ação, né? O tornar-se, o ser, o tornar-se e o reconhecer-se. Então, o ser uma pessoa negra da região norte, o tornar-se como forma de afirmar essa existência no mundo como um cineasta, como um artista. Eu falo um pouco sobre esse processo de se afirmar enquanto um artista, né? Que se
possibilita a criação, e o reconhecer-se como parte de um momento do audiovisual brasileiro, e principalmente de um momento onde eu conseguia me ver no que o cinema negro brasileiro está produzindo, assim. Então, foi de primeiro uma reflexão bastante teórica que eu fiz os 2 curtas. São 3, né? O terceiro eu não montei ainda, eu defendi só com os 2 prontos, o Meus Santos e o Casa de Luiz, que está circulando aí nos festivais agora. Nossa. E aí, com o Meus Santos eu já ganhei um edital, antes de entrar para o governo, fique bem claro, para realizar o primeiro longa, que é uma versão dos Meus Santos. Enfim, o Meus Santos sempre existiu enquanto longa, né? Mas primeiro fiz o curta e agora ganhei o edital de novos realizadores para dirigir meu primeiro longa. Tu tem previsão de quando tu vais realizar? Não sei, né? Agora no Estado, servindo ao Ministério da Cultura, ainda está em processo de contratação e tudo mais, com a produtora, os meus produtores, então... Mas, enfim, acredito que no próximo ano seja possível, pelo menos, retomar o processo de pesquisa, enfim, adequar um pouco a realização como diretor com o meu trabalho nesse momento, como um gestor, né? Interessante as referências que tu trazes, de como tu chegaste, né, na direção. E o filme se conectou com muita gente, né? Ele circulou por vários festivais e tudo mais. Então, como foi pra ti, assim, tipo, também perceber que o teu filme tava ali, sabe? Tipo, se conectando com públicos que podiam te dar uma devolutiva, assim, sabe? Tipo, de como que aquilo chegava nelas também. Tipo, de algo que tu fez ali na direção e como que isso volta pra ti, assim, sabe? Tipo, de como isso se conectou com as pessoas, no caso. Sim, isso foi uma experiência muito, muito gostosa de se viver. Porque eu vivi isso como produtor, né? Ao longo desses anos trabalhei muito como produtor e produzindo filmes que para mim significavam muito também. Mas no outro lado como produtor, né? Sempre que eu ia para alguns espaços falar sobre os filmes, ia desde a perspectiva do produtor. Então as pessoas me faziam perguntas muito específicas sobre, nossa, é um filme que se percebe que se tem ali uma estrutura grande de realização. Então a minha vivência de lidar com a circulação de filmes em festivais estava em outro lugar, né? A partir dessa figura de alguém que contribui para o pensamento logístico, digamos assim, dos filmes. E o Meus Santos, ele foi realmente um lugar de uma experiência um pouco sem pretensão, assim. Eu acho que eu estava muito feliz com a possibilidade de realizar. Eu acho que ele significou muito para mim, assim. Mas eu não tinha muita segurança do que ele iria se tornar. Acho que o processo de diálogo com os meus amigos, eu também foi no meio da pandemia, o processo de montagem, etc. Então, contei muito com os amigos que a gente se formou junto em Cuba, e a gente sempre fica nesse processo de diálogo de ler o roteiro, o outro vai apresentar projeto a um edital, então a gente ajuda a estruturar. Há ali uma colaboração entre amigos e é isso, a gente trabalha dessa forma, digamos, fora do profissional, se mantendo o apoio. Eu acho que é um pouco como vocês trabalham ainda, eu acho que é muito importante de manter essas relações. E foi partilhando um pouco do filme com o Eduardo e com o Vitor, que são 2 amigos, um se especializou em montagem e o outro em som, que eu apresentei o material, falei, eu estou propondo esse filme, apresentei o roteiro. O Eduardo, que foi o montador, foi fundamental para a gente também ampliar o sentido daquele material. Ele conseguia ver coisas que, para mim, que estava ali tão envolvido com o material, não conseguia ver. E foi um processo muito de um despertar mesmo para a possibilidade da criação ou desse lugar da direção, me apropriar da possibilidade de assumir esse lugar da direção. Foi o Meus Santos que me possibilitou, então eu guardo com grande carinho, assim, essa experiência. E o filme circulou muito, assim, eu não tinha nenhuma, sabe, vou mandando e vendo se vai entrando. E foi entrando em festivais super importantes. Eu acho que o que me marcou muito é um festival chamado Cour Derrière, que é organizado por um curador da Martinica, o Oli Fou. Eu já tinha participado de uma mesa, porque eu organizava a FIAMB, e o Oli foi uma vez convidado para debater sobre cinema da diáspora. E posteriormente, aí eu descobri que ele organizava esse festival, mandei, mas assim,
disse, eu ia adorar que o Wally visse meu filme. E um dia, depois de muito tempo, chegou um e-mail da curadoria, era o Wally falando, Rodrigo, a equipe de curadoria do festival, e ele acontece em Saint-Denis, na Martinique, em alguns outros países, em outros países. Se eu não me engano, Saint-Denis, numa comunidade negra na França. E ele falou: a equipe não entende português, a equipe não lê bem em inglês, mas eles estão maravilhados, porque eles disseram que essa história é muito nossa. E eu fiquei, gente, aí eu comecei a pensar em Anansi, nas coisas que o mito de Anansi traz, né, de que a gente é filho da mãe das mesmas histórias, essas histórias chegaram até aqui com as pessoas africanas que foram trazidas para cá. E isso levou para uma conexão de ampliação do filme muito potente. E depois ele foi para outros festivais. Ele foi para o Black Star Film Festival, que é um festival super importante na Filadélfia. Da Filadélfia, a Nyasha Liang, uma cineasta jamaicana, me escreveu dizendo: vi seu filme. E eles organizaram sessões. Hoje o filme ele faz parte de um grupo de estudo de uma disciplina de cinema da diáspora na Universidade de Washington. Outro dia eu falei sobre o filme para uma série de cineastas negros americanos que estavam super interessados em conhecer um pouco mais sobre o filme, sobre a Pagelança Marajoara. Então, o filme me levou a viver experiências que eu jamais imaginei, assim. Então, fiquei muito feliz. E aí eu cheguei na experiência depois de Casa de Luísa muito confiante, assim, né? E com desejo de realizar. Foi um processo bem bonito, assim. E aí coroou a experiência dele, terminando com a indicação dele para o Grande Prêmio na primeira etapa. Ficamos na primeira etapa, mas para mim significou muito também, porque ele foi indicado para o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro pela Associação de Críticos de Cinema do Brasil e pelos curadores do Festival do Rio, do Curta Cinema. Então, foi uma experiência muito, muito positiva. E também ele circulou durante a pandemia, né? Então, teve muitos debates online, debates que aprendi muito e que também pude escutar muito de outros realizadores e de organizadores de outros festivais, assim. Até hoje, eu estava em Goiânia 2 semanas atrás, uma moça me parou na rua e falou: você é o diretor daquele curta, né? Eu amo seu filme, ele mudou minha vida. Aí, semana passada, eu estava no Rio, encontrei uma cineasta, Milena Manfredini, e disse: eu uso seu filme todos os anos na sala de aula, sou professora de curso de cinema para comunidades aqui no Rio de Janeiro. Então, é bonito ter essa experiência de que o filme segue circulando e segue, enfim, conectando com as pessoas, assim. Eu acho que esse é o poder das histórias, assim. Eu fico muito orgulhoso de ver a dimensão que ele ganhou, assim. Puxando um pouco, é mais uma pergunta que a gente anotou, então, para progredir no roteiro, mas eu queria ficar falando sobre o filme, mas eu acho que a gente podia falar um pouco sobre como tu estás agora no MINC, e acho que principalmente falar sobre como tu prospecta essa retomada das políticas públicas de cinema no Brasil, né? Mas falasse um pouco também sobre como tu vê o desenvolvimento, o porvir dessa indústria audiovisual, cinematográfica aqui na Amazônia, assim. Ótimo. Eu acho que a experiência no Ministério está sendo de uma honra muito grande, assim. Eu fiquei surpreso e muito honrado quando eu recebi o convite. E para mim, eu acho que a experiência da APAM foi muito importante, né? Esse sentimento de que você realmente está se movendo coletivamente é algo que eu acredito e que eu tento viver, assim, de uma forma muito como um compromisso com a coletividade. E é dessa forma que eu chego lá, né? A partir de uma experiência de coletivo, de pessoas que me indicaram e que confiaram nessa trajetória. Então, primeiro, é uma grande honra poder viver e contribuir para um momento de retomada e reestruturação das políticas culturais no Brasil. Fui convidado para ser coordenador geral de formação do audiovisual e assumi há 2 meses a diretoria de formação e inovação da secretaria. É a primeira vez que a Secretaria do Audiovisual tem 2 diretorias. A gente tem a diretoria de preservação e difusão, que é a Daniela Fernandes, e eu estou na diretoria de formação e inovação.
A gente trabalha ali dentro da diretoria com as ações de formação audiovisual, as perspectivas para animação e games. É a primeira vez que games é colocado dentro da estrutura do pensamento da cultura, né, dentro de uma secretaria do audiovisual, é compreendido como audiovisual, e também ali na proposição política de fomento, através dos recursos diretos da SAV, com os quais a gente lança alguns editais. A gente trabalha com emenda parlamentar, lei de incentivo à cultura, e na proposição de linhas de fomento via Fundo Setorial do Audiovisual. Acho que é um trabalho que tem sido feito de uma forma muito colaborativa e muito horizontalizada, em conjunto com a Daniela, gerido pela secretária do Audiovisual, a secretária Joelma Gonzaga. Então, tem sido ali eu acho que um processo de diálogo, de experiências distintas, né? Eu venho do cinema e da trajetória de articulação política que a PAN, acredito, me referenda. A Daniela já tem anos de gestão pública trabalhando na Bahia. A secretária Joelma vem de uma experiência de grandes produções audiovisuais no Brasil. Então, isso tem possibilitado um diálogo, encontros muito potentes para o que a gente tem proposto a nível de política pública, com uma diretriz do Ministério da Cultura, da ministra Margarete Menezes, muito focada no pensamento da descentralização da cultura, e da descentralização não numa perspectiva somente de acessibilizar recursos para a produção, que seja das diferentes linguagens, mas no sentido de uma qualificação desse pensamento da descentralização, no entendimento que a descentralização da cultura perpassa por um diálogo mais próximo com os gestores locais, né, dos estados e dos municípios, com a possibilidade de construção e estruturação de metodologias de trabalho e de construção de políticas públicas que possam ser replicáveis e estruturadas num pacto federativo entre o governo federal e os entes federalizados. Então, há uma proposição, e eu acho que principalmente a minha primeira experiência assim, que eu cheguei em Brasília foi de estar numa sala com mais de 20 pessoas diferentes discutindo naquele momento a Lei Paulo Gustavo, e tinham pessoas do Brasil inteiro muito dedicadas àquilo e com muita vontade de fazer aquilo dar certo. Isso para mim foi muito simbólico de onde eu estava chegando e como eu queria poder contribuir e fazer parte daquele momento, assim. Então, eu acho que o pensamento da descentralização, e realmente da gente estar falando de um novo Brasil, ou do nosso de interesse de apontar para a proposição de novas formas de se pensar e se construir esse país e de fortalecer o nosso pacto democrático, foi algo que eu acho que é algo que nos direciona no que a gente tem proposto enquanto políticas públicas. Nesse primeiro ano, a gente está encerrando o ano num trabalho desenvolvido que a gente chamou de uma certa arqueologia institucional. Entendemos que a gente vem já de uma trajetória de políticas públicas no audiovisual, de políticas públicas da cultura, então a gente precisava de olhar para essas experiências, para essas histórias, para os projetos que foram descontinuados, das experiências positivas, para que a gente conseguisse fazer um aprimoramento, para que a gente pudesse trabalhar com evidências para estruturar qual seria a nossa proposição de gestão. Isso foi feito, isso continua sendo feito, sempre buscando tomar decisões com base em dados e evidências que nos direcionem para um fazer político sólido e que construa ações que vão para além do nosso, né? A gente está lá num lugar passageiro, mas buscando fazer políticas que tenham uma continuidade. De forma, assim, enquanto realmente proposição política, a gente parte de um entendimento da cultura como um direito do cidadão brasileiro, e para a gente conseguir afirmar esse direito, a gente precisa de pensar formas de acesso a essas narrativas, esses produtos audiovisuais, mas também as ferramentas para que essas narrativas existam, né? Desde uma perspectiva da pluralidade. Então, uma premissa básica na nossa gestão conjunta é da coexistência de telas, coexistência de atores sociais e principalmente coexistência de formas de fazer e pensar audiovisual no Brasil. A experiência do audiovisual ela é múltipla, né? Ela é diversa não somente pela perspectiva da diversidade, mas ela é diversa desde a perspectiva dos desníveis de acesso e das desigualdades estruturantes também desse país. Então, construir políticas públicas da cultura e para o audiovisual no Brasil requer
olhar dessa forma abrangente e desafiadora, que é como você relaciona um potencial de fortalecimento e desenvolvimento de um mercado já estruturado, né, e com números a nível de desenvolvimento econômico sólidos, e com retorno e com uma capacidade financeira reconhecida maior do que outras indústrias, relacionar esse potencial de necessidade de expansão e de fortalecimento com o enfrentamento de questões estruturantes sociopolíticas desse país. A questão do acesso é uma, a questão da possibilidade de contar suas histórias e produzir suas obras e realizar o seu trabalho enquanto um fazedor da cultura também é um desafio. E eu acho que essa experiência de vir do norte, né, de ter uma trajetória, inclusive, de acesso muito específica ao audiovisual e de pensar espaços formativos, né, e de construir um evento de mercado, tudo isso são insumos que me ajudaram a fazer uma proposição política estando nesse lugar agora da gestão. Então, sim, precisamos pensar nas salas de cinema, a gente precisa pensar na distribuição no Brasil, mas a gente precisa também entender qual é o uso e qual o direcionamento que se tem do audiovisual e das ferramentas do audiovisual hoje por distintos grupos sociais, né? O que significa fortalecer o desenvolvimento do audiovisual na região norte, o que é o uso da linguagem audiovisual para realizadores indígenas, que está muito mais atrelado ao uso do audiovisual para uma defesa do território, mas não somente isso, né? Esse é um ponto de partida para usos e experimentações de linguagens muito potentes que esses cineastas e esses realizadores e realizadoras estão mostrando com uma produção audiovisual indígena em expansão. O que foi a experiência do desenvolvimento do cinema negro no Brasil nesses últimos anos, que são frutos das políticas afirmativas no campo da educação e que incidem no campo da cultura. Então, são muitas chaves ali e eixos de pensamento que a gente precisa criar um ponto de convergência, né? E essa tem sido a nossa proposição. Quando a gente olha para essa diversidade que se relaciona entre perfil, entre potencial e desafios estruturantes, a gente fala da coexistência, porque a gente construir um fortalecimento e dar conta das questões legislativas, por exemplo, o fortalecimento da distribuição, o debate da cota de tela, a regulamentação dos streamings, enfim, uma série de debates legislativos que a gente tem pautado nesse momento, mas ele também é relacionar políticas de fomento à produção com políticas de formação, né, com políticas de acesso, com políticas de preservação do audiovisual brasileiro e de usar esse momento em que o Brasil volta a criar relações internacionais também para a difusão internacional desses conteúdos dos mais diversos níveis e formatos e que hoje pode ser visto realmente como um conteúdo audiovisual brasileiro não em essência, mas de fato, né? Porque partem de muitas formas e experiências de fazer que hoje já são reconhecidas, entendendo que a gente tem um lastro de 10 anos onde começaram a ser construídas e executadas políticas de descentralização. Então, a gente tem falado de qualificar o pensamento da descentralização, porque essas políticas que houve nos últimos anos, elas tiveram incidências e reverberações de formas distintas, né? Alguns estados se destacam porque também já tem uma estrutura estadual de fomento à produção cultural, não só ao audiovisual, já tem seus fundos de cultura, ou já tem suas leis do audiovisual estaduais específicas, conseguiram fazer pactuações, inclusive a nível de recursos, junto ao Fundo Setorial do Audiovisual, junto ao Ancine, por exemplo, com os arranjos regionais, com as linhas de co-investimento. Então, isso cria, né? No caso da região norte, para mim é muito evidente essa trajetória do Pará e do Amazonas que trazem lastros e experiências de fomento, ainda que descontinuadas, que podem nos colocar nesse lugar que a gente está hoje, de um audiovisual da região norte que se destaca. O próprio fato de termos um curso de cinema e sermos os únicos do norte do Brasil também tem uma reverberação, né? Eu fiquei muito feliz de ver lá em 2021, acredito, quando os primeiros filmes do Pará que estiveram na Mostra Tiradentes foram filmes de TCC do curso de cinema de audiovisual da Federal, assim. Então, é isso, sem formação não tem produção. E a gente precisa pensar a formação nos seus distintos níveis, né? A formação do pensamento crítico do audiovisual brasileiro, a formação de mão de obra,
a formação de pessoas que querem também fazer a estruturação de projetos, porque a gente está aqui para estruturar e pensar uma indústria que ela está em desenvolvimento e em expansão em distintos níveis no Brasil, mas aqui a gente ainda tem um desafio grande nesse sentido de estruturação e principalmente de criar ações, programas, estratégias não só de inserção, mas de permanência desses distintos atores sociais dentro do que é essa indústria ou esse mercado audiovisual no Brasil. Então, tentando resumir aí esse pensamento do que a gente está propondo enquanto Secretaria do Audiovisual, eu acho que o ponto básico é essa questão de que, a partir de um direcionamento do Ministério da Cultura, da ministra Margareth Menezes, a gente quer realmente dar conta dessa qualificação de um pensamento sobre a descentralização da cultura no Brasil, entendendo que essa descentralização perpassa por esses distintos níveis e estágios, que existem construções de políticas amplas, mas que estejam atentas às singularidades, aos desafios específicos de cada região e, né, a depender dos estágios do próprio mercado audiovisual nessas regiões, e no sentido da gente conseguir pautar essa coexistência de telas, de atores sociais e de modos de fazer esse audiovisual. Porque isso vai perpassar pelos games, isso vai perpassar pela produção indígena, que tem outras demandas, isso perpassa pelo fortalecimento do audiovisual negro, que hoje já está num outro lugar dentro do que é pensar cinema brasileiro. Isso também perpassa já pelo pensamento de mercado e de indústria, que sim, já é mais fortalecido no Sudeste. Eu acho que não há uma hierarquização de atores sociais, há uma necessidade de estruturação de políticas que deem conta do processo de diálogo, de fortalecimento e de estruturação desses distintos níveis. E isso é o que a gente está buscando fazer na Secretaria da Cultura, na Secretaria do Audiovisual nesse momento. É muito interessante essa complexidade do cenário que agora tu tens, assim, né? Tipo, tu passou por toda tipo assim, tu entra na formação, tu sais, tipo, tu te formas, né? E aí tu vai atuar dentro da cadeia de produção e aí depois tu volta pra cá, tipo, tu atuaste bastante lá em São Paulo, né? Foi lá que tu começaste, né, uma carreira, né? Enquanto produtor, e aí tu voltas pra cá e tipo assim, eu acho que do tanto que tu estás falando agora, são muitas coisas que imagino que tu devas ter acompanhado agora, né, tipo, entrando nessas funções da presidência da PAN e tudo mais, mas eu consigo ver muito toda a história que tu contou pra gente, tipo, meio que vindo assim pra tu poderes tratar desses níveis de complexidade assim, que às vezes a gente pensa assim, tudo bem, a gente vai conseguir o dinheiro pra fazer o nosso filme, mas o nosso filme vai pra onde? Vai pra quem? O que ele vai fazer, qual é o impacto, né, desse filme e tudo mais. Então é muito interessante te ouvir falando de como que tudo isso perpassa por muito mais coisas, assim, do que a gente normalmente pensa, né, ou até do que a gente às vezes entra na faculdade de cinema achando que vai ser, né, produzir e lançar filmes e tudo mais, sendo que é uma complexidade muito imensa, assim, né, tipo, ainda mais aqui no Brasil, a relação que, tipo, assim, generalizando um pouco, assim, né, tipo, que se tem com o cinema brasileiro, ainda mais, tipo, cinemas que não são, né, do eixo sul, sudeste sul ali, tudo mais, São Paulo, Rio de Janeiro, e a visão que tu traz, ela é muito abrangente, assim, de todas essas coisas. Não sei, acho que nem é uma pergunta isso, na verdade. Não, eu ia falar, eu acho que tem um ponto que ficou, eu acho que ficou um ponto faltando que eu achei importante de destacar, que é essa questão do cinema amazônico, né? A experiência com o audiovisual amazônico é interessante isso e ao mesmo tempo complexo, né? Porque a minha experiência com o audiovisual, ela não necessariamente passa pelo território. Apesar de ser daqui, eu fui estudar fora e depois me inseri em São Paulo. A minha experiência de audiovisual profissionalmente foi muito estruturada pela experiência em São Paulo, no momento em que eu saio da escola de Cuba, onde as políticas públicas estavam sendo executadas, onde a gente tinha ali, né, um imaginário de que a gente tinha conseguido tudo. Desculpa, e isso aí ia ser... Em que período, mais ou eu menos? saí no início de 2015. Então, ali tinha um momento de uma efervescência da produção audiovisual, cinematográfica do Brasil muito importante. A gente estava produzindo mais de 200 filmes, a gente estava com o Fundo Setorial do Audiovisual com distintas linhas, apoiando pela primeira vez o desenvolvimento de projetos, o desenvolvimento de roteiros, o fortalecimento desse pensamento da indústria do audiovisual brasileiro muito presente, né? O Brasil de todas as telas. E era interessante que eu estudei em Cuba, os meus amigos de sala de produção eram Equador, Cuba, Venezuela, e sempre a gente fazia disciplinas falando um pouco sobre a realidade dos nossos países. E por mais que eu não tivesse atuado antes de ir para Cuba em cinema, estudava, investigava muito como é que estava todo esse movimento
da constituição e da execução das primeiras políticas públicas ali do Fundo Setorial do Audiovisual. E principalmente de tudo que a gente viveu depois da lei da TV paga, da obrigatoriedade da produção audiovisual brasileira na televisão. Então, tinha ali uma efervescência, né? O edital de TVs públicas estava em execução, ele teve uma importância muito grande para a região norte. Então, eu retorno ao Brasil no momento com muita segurança de que eu ia conseguir fazer acontecer e me inserir. E realmente, estando em São Paulo, pude viver uma experiência de que, com menos de um ano, eu estava produzindo longas-metragens em São Paulo, com uma experiência ainda muito pequena. Mas foi retornando à região norte, não foi nem ao Pará. Foi em 2017 eu recebi um convite para produzir uma série para televisão, que era do edital de TVs públicas, com uma produtora do Amazonas, a Artrup, e foi ali que eu percebi o que eu queria fazer. Eu acho que a experiência que eu tive em São Paulo durante muito tempo era uma experiência de trabalho, de sobrevivência, né? Eu precisava... Me lembro muito bem da minha mãe, ela foi para minha formatura de Cuba, a gente se despediu em São Paulo, eu fiquei em São Paulo, ela voltou para Belém, e ela falou, olha, eu coloquei R$500 na tua conta, estamos indo embora e agora é com você. e foi assim. Então, a minha primeira experiência foi de acessar trabalho, buscar trabalho em São Paulo e ver experiências muito positivas, mas que depois de um certo momento elas não faziam sentido sobre o que eu estava fazendo ali, né? O que eu iria conseguir construir em São Paulo. Eu acho que se eu ficasse em São Paulo, até hoje eu seria um assistente de produção executiva de outros produtores, assim. E foi voltando à região norte, tendo a possibilidade de produzir uma série em Manaus. E acho que a experiência de trabalhar com pessoas que também estavam vivendo o primeiro acesso ao recurso para a produção de uma obra da sua produtora foi um desafio muito grande. A gente cometeu vários equívocos, eu cometi vários equívocos como produtor, mas foi de um aprendizado enorme. Assim, eu guardo o Boto e a equipe da Artrup com muito carinho, assim, porque a gente viveu um processo de aprendizado, a gente falava, isso aqui é um set formativo. Não tinham profissionais, e a gente tinha pactuado, a gente vai tentar trabalhar com o máximo de pessoas daqui e trazer pouquíssimas pessoas de fora. Eu acho que a gente levou a sonidista, ia sem direção e 2 atores eram de fora, o resto eram todos de Manaus. Então não tinha maquiador, a gente foi conhecer o Emerson, que era drag, e foi aprender a fazer maquiagem para audiovisual. Um cara do teatro foi fazer preparação de atores, um ator foi ser roteirista e continuista. Foi uma experiência muito positiva e eu falei, é aqui que eu tenho que estar agora, na região norte, vivendo essa experiência da possibilidade do fazer junto com essas pessoas. E eu termino a série e volto para São Paulo só para desfazer minha casa, porque... Inclusive, naquele momento, a gente já tinha vivido o golpe, mas para mim havia uma energia de o que eu quero fazer e com quem eu quero fazer daqui para frente. E tudo isso me leva para a experiência de criar uma TAPI, desenvolver espaços de laboratório e a conexão com a PAN. Mas tudo isso para falar que é o retorno, e eu acho que essa perspectiva do retorno, tanto familiar, né, de reconhecimento da importância da nossa história, das nossas histórias, de onde a gente vem, mas do retorno ao norte, perceber que eu pertencia aqui, que aqui eu iria encontrar o sentido do meu fazer profissional, artístico, do ser, eu acho, foi fundamental, assim. Então, eu acho, né, e agora respondendo como gestor do que é pensar o audiovisual hoje na região amazônica, eu acho que é a nossa chave principal de debater e potencializar e qualificar o debate da descentralização. As políticas públicas da última década, né, não digo nem dos últimos anos, mas da última década que sofreram paralisações, desmobilizações, descontinuidades, elas foram muito importantes. O edital de TVs públicas, ele, em 2 anos, em 2 edições, ele inseriu mais de 23 milhões em recursos para os estados da região norte. Foi uma linha de fomento à produção de conteúdo para as televisões públicas e universitárias, comunitárias, que foi o primeiro recurso de acesso às produtoras independentes pequenas da região. Ela foi uma experiência formativa também, porque lidar com um fundo, lidar com a coisa pública, lidar com uma prestação de contas, num lugar onde a formação é restrita, vira um processo formativo também, né? Inclusive de estruturação dessas produtoras e de profissionalização do mercado nesses estados, nessas cidades. E foi essa experiência que hoje você consegue olhar para trajetórias de muitas produtoras do Pará,
do Tocantins, do Amapá, do Amazonas, do Acre, enfim, destacando as que eu conheço, onde você percebe uma profissionalização e um amadurecimento não só do fazer, mas das narrativas e das obras dessas produtoras. Eu acho que destaco muito, né, a experiência da Jorane Castro aqui no Pará, o Fernando Sektovic, que primeiro desenvolve núcleo criativo, depois acessa recurso para o desenvolvimento do projeto do longa, depois acessa o Prodecine 5 e hoje tem o seu primeiro longa-metragem documentário que estreia em Berlim. A gente tem o primeiro longa de ficção efetivo, né? Se a gente considerar Libero Luchardo, é a Jorane Castro. Então, olha quanto tempo a gente levou para ter uma longa-metragem paraense, né? Noites Alienígenas no Acre é fruto de política pública total. O Sérgio Andrade e a produtora dele foram acessando linhas e linhas, fazendo um processo de fortalecimento de aprendizagem do que é realmente lidar com o fato de que estamos falando de uma indústria, de um mercado audiovisual onde há especificidades para produtores dessa região. Eu acho que a gente viveu um processo de inserção que foi muito positivo. Ele não é suficiente. Eu estava falando sobre isso na mesa no MIC ontem. O fato de não ter formação e muitas das pessoas jovens ou pessoas recém-formadas terem de viver experiências em sets de outras produtoras para ter uma experiência de produção, isso é uma possibilidade de experiência? Mas ela não é mais suficiente. E ela não pode ser mais a única opção para que as pessoas, principalmente os jovens que saem das universidades, os jovens que saem de curso técnico, devem ter para conseguir se inserir no mercado. Eu acho que a gente já tem que estruturar, né? E a gente precisa estruturar conjuntamente, enquanto pessoas que estão na gestão, seja ela federal ou estadual, mas também de vocês demandarem, da sociedade demandar que haja políticas públicas para iniciantes também, né? Então, esse é um grande desafio que a gente tem, eu acho, principalmente para a região. A gente já tem um lastro de produção. O que é hoje o audiovisual amazônico como parte do audiovisual brasileiro, ele é fruto de políticas dos últimos anos. Essas políticas precisam ser retomadas, reativadas, reaprimoradas, com base em dados também. A gente tem feito agora uma pesquisa como Secretaria do Audiovisual, junto com o Observatório do Audiovisual Baiano, de qual foi a incidência dessas políticas dos últimos 10 anos, principalmente das TVs públicas e dos arranjos regionais, para que a gente possa, ano que vem, retomar essas linhas. Mas agora a gente precisa fazer em conjunto esse processo de fortalecimento, de permanência dessas produtoras já, não digo consolidadas, mas já estruturadas no mercado local, e de políticas de inserção, tanto a nível dos entes estaduais quanto do nível federal, que possibilitem a inserção, mas uma inserção que seja uma inserção que já se desdobre numa permanência, né? Porque a coexistência não é somente a coexistência regional, é a coexistência de outras vozes, é um debate de territorialidade, mas é um debate principalmente étnico-racial e de gênero também, né? E de níveis distintos. Então, é pensar uma indústria já consolidada, mas é também pensar uma nova geração que precisa de se inserir de uma forma já estruturada, porque a política pública e a economia da cultura já tem base suficiente para isso. Gente, falei muito, a gente tem tempo. O convidado mesmo vai encerrar o podcast. Infelizmente, o nosso tempo acabou aqui agora. Não, com certeza. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Foi muito fortuito, assim, da gente ter, estar muito tempo fora de Belém agora de novo, né, na posição que estás ocupando. Então, a gente ter se encontrado agora possibilitou essa conversa, enfim, outras conversas também. Então, a gente agradece muito ter topado, assim, participar, assim, em cima da hora, na correria. Gente, eu sou muito fã. Eu fico super emocionado, de verdade, assim. Agora que eu não sou mais professor, eu posso falar, né? Era uma turma muito especial. Então, nossa, eu fico acompanhando o que vocês estão fazendo, os curtas, o podcast, eu fico super emocionado. E, enfim, de ter feito parte também da vida de vocês. Vocês também me formaram professor. E então, muito feliz de ter dado certo. Então é isso, gente. Eu queria agradecer principalmente também o patrocínio do nosso segundo episódio, que veio do Cacheado Advogados. Sem eles, esse episódio não seria possível, então agradecemos também. Eu quase não olhei para a câmera, gente. Uma vez eu vi um podcast da Bruna Marquezine e eu olhava muito. Eu falei, não, gente, tem que olhar para os apresentadores. Tem que ficar... Tinha blogueirinha falando. Um livro pra mim. Um livro. Então é isso, gente. Fim de 7.